Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor, um dia maravilhoso, um dia abençoado, dia da graça, da bondade, da misericórdia, da fidelidade, do favor, do cuidado, da proteção do nosso Pai de amor. Que o seu dia seja o melhor dia da sua vida, que seja um dia extraordinário, um dia sensacional, um dia que você possa glorificar o nome do Senhor a cada momento, a cada passo, a cada instante, a cada situação. Que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, através das suas ações, através do que você fala, através do que você sente e do que você pensa. Que o nome do Senhor seja glorificado, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Amém? Vamos orar e vamos agradecer, porque mais uma vez a misericórdia do Senhor nos alcançou, a sua graça nos abraça a cada manhã. Querido Deus, Pai Celestial, nos colocamos na Tua presença, Jesus, com coração grato, com coração cheio de gratidão, porque o Senhor é bom e a Sua bondade dura para sempre, Suas misericórdias duram para sempre, as Suas bênçãos nos alcançarão, Jesus. Que alegria é saber que estamos debaixo de uma proteção tão tremenda, estamos debaixo das suas asas, bem seguros, Senhor, bem aconchegados, Pai. Obrigada porque nós estamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor dá ordem aos teus anjos para nos guardar, para nos proteger, segura nas nossas mãos, nos faz, ó Jesus, pisar a cabeça do leão, da serpente, Senhor. Ah, Jesus, como é bom saber que o nosso Pai cuida de nós de uma forma tão impressionante, de uma forma tão grandiosa, que somente um Deus todo-poderoso, um Deus dono de todas as coisas, com controle nas suas mãos, poderia fazer por pessoas como nós, pessoas que antes éramos condenadas e hoje somos livres e somos amadas, somos escolhidas, fomos desejadas e desenhadas pelas tuas mãos, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por essa fidelidade, Senhor. Muito obrigada, Jesus, pelo teu imenso amor, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, acampe os Teus anjos ao nosso redor. Nos livra, Jesus, de todo mal, de toda peste, de toda palavra de maldição, de toda mentira, de todo engano, das bandejas do inferno, Senhor, nós rejeitamos e nós olhamos para Cristo, que é quem nos guia, quem nos guarda, doce, amado Espírito Santo. O que nós vamos fazer juntos hoje, Senhor? Nos dá a Tua paz, nos dá a Tua direção, revelação, discernimento da Tua palavra, Senhor. Nos traz sabedoria através daquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, Jesus. Espírito Santo, Tu tens liberdade. Fala conosco, fala no oculto, no profundo, ali, Senhor, no secreto. Que só o Senhor sabe que nós precisamos ouvir a Tua voz, Jesus. Declaro que toda ação maligna para impedir a gravação, para que essa palavra chegue ao seu coração, daquela pessoa que necessita ouvir a Tua boa palavra, Senhor, seja repreendido e paralisado agora, em nome de Jesus. Leva cativa a nossa mente, pensamentos, sentimentos, emoções, subconsciente, lembranças. Nós submetemos ao senhorio de Cristo. Nós entregamos nas Tuas mãos cada segundo da nossa vida, nosso pensar, nosso agir, nosso falar. Senhor, nos guia, nos direciona, Pai. Usa-me, ó Deus, como canal de bênção, como ferramenta, como instrumento útil para a Tua obra, Senhor. Que todo eu, ó Pai, caia por terra, em nome de Jesus, Senhor. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, nós te oramos e nós agradecemos pelo Teu infinito amor, pela Tua infinita bondade, pela Tua infinita graça, Senhor. Obrigada, Senhor, porque esse dia o Senhor nos enviará provisão abundante, recalcada, sacudida e transbordante, Senhor, porque essa é a Tua promessa e é nisso que nós cremos e é nisso que nós declaramos, nós enxergamos pelos nossos olhos da fé e tomamos posse, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos e imaginamos. Em Teu nome, Jesus, nós oramos e agradecemos, porque nós te amamos, nós te desejamos e queremos mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, que dia maravilhoso, que dia abençoado. Dia friozinho, mas aquecidos pela graça, pela presença do Senhor, pela presença do Espírito Santo. Amém, glória a Deus. E nós chegamos aonde? No capítulo 3 de Abacuque, onde Abacuque faz uma linda oração.
de confiança. Ele ora com confiança, ele declara sua fé. E em meio a tudo que está acontecendo, em meio a toda a devassidão, toda a devastação que vai ficar depois dos caldeus virem atacarem Israel e da sua própria escravidão, ele encontra alegria. Até porque nós aprendemos que a nossa alegria, a nossa felicidade não está no aqui e agora, não está nas coisas que temos, não está onde estamos, e sim em Cristo. A nossa alegria está no Senhor, a nossa felicidade é o Senhor. E quando nós compreendemos isso, assim como Abacuque compreendeu, a nossa vida passa a ter sentido. Mesmo que às vezes em meio ao caos, mesmo que às vezes em meio à dor, sofrimento, angústia, escassez, porque você imagina o tamanho da escassez que não ficou aquela cidade, as coisas, porque foram muitas pessoas levadas escravos. Então a cidade ela ficou devastada, destruída. Então existia uma escassez gigantesca, uma coisa sobrenatural assim, porque o Senhor precisava disciplinar o seu povo ali naquele momento. O Senhor precisava disciplinar o Senhor mandou palavras de conhecimento, palavras de exortação, e eles não quiseram ouvir, e chegou o momento, como um bom pai, de uma disciplina. Muitas vezes também passamos por disciplinas, mas mesmo em meio à disciplina, a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor, elas estarão conosco, elas nos alcançam, mesmo em momentos que nós não compreendemos, nós não entendemos, mas sabemos e temos a convicção que o Senhor está conosco e está cuidando de nós em cada detalhe. Nada nos faltará, assim diz o Salmos 23, nada se nos faltará e de nada teremos falta, porque o Senhor nos supre em toda a sua bondade e misericórdia. Mais uma vez, mesmo que em momentos de escassez, de dificuldade, de choro, de dor, de angústia, de luto, o Senhor é conosco. A sua graça e a sua misericórdia dura para sempre. As suas bênçãos, elas nos alcançarão. Em outras traduções, elas nos perseguirão. Nós não precisamos perseguir as bênçãos, porque elas nos perseguem. Amém? Essa é a palavra do Senhor, essa é a vontade do Senhor. O que nós precisamos fazer? Cumprir princípios, porque quem não cumpre princípios é quebrado pelo princípio. Então, quando nós temos clareza dos princípios da palavra do Senhor, não é possível que você não prospere, é impossível que você não avance, é impossível que você não colhe os frutos. Se você semeou vida, você vai colher vida e vida com abundância. Como que eu semeio vida para colher vida? Que conversa, que coisa, não entendi. É simples, semeie a palavra do Senhor, semeie os princípios do Senhor, que é garantido que você colherá a vida em abundância, recalcada, sacudida e transbordante. E essa era a convicção de Abacuque. Ele sabia que no momento certo, na hora certa, e ainda que nada desse certo, ele se alegraria. Por quê? Porque ele sabia que o Senhor ia fazer, em algum momento esse jogo ia virar, em algum momento ele ia ver a graça, a bondade, a fidelidade do Senhor se manifestar. E nesse capítulo 3, ele fala exatamente isso. Ele fala das grandezas, ele lembra das grandes coisas que o Senhor fez, ele lembra de todas as vezes que o Senhor livrou o seu povo, ele lembra o quanto o Senhor é bom, ele vai declarando a grandeza do Senhor. Para você ter ideia, aqui ele pega e fala, que eu estava lendo, eu vou ler pequenos trechos, porque ele é grande. Ó, a glória sobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu esplendor é como a luz e os raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Diante dele vai a peste e a pestilência. Segue os passos. Era para trazer a terra temor. Olha e sacode as nações, esmigalhas os montes primitivos, as colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos, aleluia! Os caminhos de Deus são eternos. Veja as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Miriam treme. Acaso é contra os rios, Senhor? Está irado, é contra o ribeiro, a tua ira é contra o mar, é contra o furor, já que andas montado em teus cavalos, nos teus cavalos de vitória. Prepara o teu arco,
A tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes vêm-se com tosse. Torrentes de águas passam, as profundezas do mar fazem ouvir a tua voz. Aleluia. E no 17, ele fala o seguinte: a confissão, a declaração da sua fé, que independente do que aconteça, todavia eu te louvarei, diz. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira se decepcione, que os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos curais não haja mais gados, mas assim eu me alegro no Senhor, mas assim eu me alegro no Senhor, mas assim eu me alegro no Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E exalto no Deus da minha salvação. Ai, que tremendo, que poderoso. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá os meus pés. Ele gira das corças, e a ligeira das corças, e me faz andar nas minhas alturas. Olha que poderoso. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Mesmo assim, ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos no campo, que as ovelhas sumam do aprisco, que não pasto não haja gado, ou seja, que eu não tenha riquezas, que eu me encontre no momento de escassez, que eu me encontre no momento de dificuldade, que eu me encontre triste, que eu me encontre prostrado, que eu me encontre de luto, que eu me encontre em momentos de desespero. Mesmo assim, ainda assim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Declare isso sobre o seu dia. Declare isso sobre a sua dificuldade. Declare isso sobre a sua dor, sobre o seu luto. Declare isso sobre a sua ferida de desilusão, de decepção, de frustração por ter tentado algo e esse algo não ter dado certo. Todavia, todo tempo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Olha que poderoso, olha que chave sensacional para mim e para sua vida. Ainda que não estejamos no melhor momento da nossa vida, no momento que você olha e fala: Senhor, o cenário é de morte, mas você declara vida. Declare vida sobre todos os ambientes, porque a palavra do Senhor nos diz que nós somos sal e luz. O sal é que tempera, o sal é que dá sabor, o sal é que realça o sabor dos alimentos, e a luz, onde há luz, as trevas, elas simplesmente saem, porque não existe briga entre a luz e as trevas. Quando a luz chega, as trevas, ela bate em retirada. Então, declare isso sobre a sua vida, indiferente do seu cenário, indiferente das condições, indiferente do contexto que você viva, você declara: ainda assim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Esse é um versículo tremendo, é poderoso. Tem um louvor que fala exatamente isso. Ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas não sejam do jeito que você quer, ainda que o seu tempo, o seu momento não seja um lindo jardim florido, ainda que o seu tempo que você viva hoje não seja aquele momento que você fala: meu Deus, como eu estou feliz, meu Deus, como eu conquistei tudo aquilo que eu queria. Ah, Senhor, ai, Jesus. Não, ainda que seja aquele momento que você está: Senhor, eu não entendo, eu não compreendo o que o Senhor quer nesse momento de mim, mas eu me alegro na tua presença. Eu me alegro porque eu sei que ainda que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. É isso que o Senhor tem para o meu e para o seu coração hoje. Que ainda que a situação pareça ser o fim, que ainda que a situação pareça ser a pior situação da sua vida, o Senhor está contigo. E Ele te enche de alegria. Ele derrama a sua alegria transbordante, sacudida. Sabe assim, o Senhor tem muito para mim. O Senhor tem muito para você. Quando nós entregamos a nossa fé, a nossa confiança nele, é isso que o Senhor tem. Ele tem uma alegria que só o Espírito Santo é capaz de nos dar. Amados, só o Espírito Santo. Eu tive uma experiência com o Senhor incrível, extraordinária, uma noite que eu estava passando por um processo muito difícil, diga-se de passagem. Processos, na verdade, são extremamente difíceis, mas são a escola superior da pós-graduação
do deserto. Precisamos, às vezes, nos graduar em algumas áreas e somos levados assim como Jesus, somos levados ao deserto. O deserto é um lugar de aprendizagem, o deserto é um lugar de ensino. E eu estava nesse momento no lugar de aprendizagem, de ensino. E eu fui dormir, né? Dormi, graças a Deus, estava ali dormindo e eu senti uma presença tão extraordinária, uma alegria. Eu estava dormindo e eu senti o Espírito Santo tocando em mim e me enchendo de uma alegria tão grande, mas tão grande, foi uma alegria tão grande que eu nunca senti algo tão extraordinário, tão sensacional. Foi tão intenso, eu estava dormindo, eu tenho consciência do meu sono e eu senti o toque. Nossa, o toque do Espírito Santo, que delícia, que incrível, mas eu senti uma alegria tão grande, amados, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que não cabia dentro de mim, ela era muito grande, que eu acordei. E quando eu acordei, eu tava muito alegre, eu tava muito intensa aquilo, uma alegria tão grande, tão grande, tão grande, que parecia que eu ia explodir. Eu falei, ai Senhor, eu vou voltar a dormir, eu preciso sentir esse gemo novo. E eu tentei voltar a dormir, mas eu fiquei com aquela alegria tão grande, tão grande. Foi um toque de amor, foi um toque de cuidado do Espírito Santo, que ele colocou uma alegria tão grande dentro de mim. E ele falou assim, hoje eu te devolvo a sua alegria. Hoje eu te devolvo a sua felicidade em mim, a sua alegria, a sua felicidade, o seu contentamento, a sua satisfação em mim. Foi uma experiência sobrenatural e eu declaro sobre a sua vida que o Senhor, que você tenha experiências com o Senhor, experiências com o Espírito Santo, que o Senhor, da mesma forma que ele fez comigo naquela noite, ele faça com você. Ele te toque com alegria, ele te toque com felicidade, com contentamento, com satisfação, ele te toque com doce e amado Espírito Santo, que ele te encha, que parece que você vai explodir de tamanha que é a alegria. Eu declaro isso sobre a sua vida, eu declaro essa palavra, esses versos de Abacuque, que eu, todavia, me alegrarei no Deus da minha salvação. Que o Senhor te dê esse toque de alegria. Que essa alegria seja tão grande dentro de você, tão grande, tão grande, tão grande, que a sensação é que você vai explodir. Que você viva experiências extraordinárias, sensacionais com o Espírito Santo, assim como eu vivi essa. Eu quero viver muitas outras experiências com o Senhor. Experiências novas, experiências transbordantes. Porque o Senhor tem muito mais para mim e para você. Eu declaro sobre o seu dia um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da graça, do favor, da bondade, da misericórdia, da fidelidade do nosso Pai de amor. Que a graça do Senhor seja uma tenda que te cubra, que te proteja na sua direita, na sua esquerda, na sua frente, na sua trás, para frente, para trás, em cima e embaixo. Que você seja coberto pela proteção dos anjos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.